lugar, como é bom estarmos aqui. Como é bom sabermos que o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor trouxe as famílias a este lugar, porque o Senhor tem uma verdade profunda a compartilhar com cada um de nós. Por isso agora, Senhor, nós nos desnudamos de nós mesmos, da nossa própria vontade, do nosso querer particular, e nós nos rendemos completamente a Ti, à Tua vontade, aos Teus propósitos. Senhor, que Tu possas ministrar ao coração de cada um de nós. Que o Senhor nos faça compreender a Tua vontade, que o Senhor nos faça compreender quais são os Teus propósitos. Senhor, que a nossa mente, que o nosso coração esteja cativo à obediência da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Vocês podem se assentar. Hoje menos, mas até pouco tempo atrás, se usava muito nos carros aqueles adesivos da família feliz. E lá tinha um pai, uma mãe, filho, filha, às vezes o cachorrinho, às vezes o peixinho eu cheguei a ver. E a gente via alguns curiosos. Eu vi um que tinha uma mãe, um garoto e uma garotinha, e no lugar do pai tinha um ponto de interrogação. Talvez dizendo, quem será? E esses adesivos eram conhecidos ou chamados como família feliz. E seria muito legal se fosse simples assim. Eu colocar um adesivo atrás do meu carro e a minha família se tornar uma família feliz, porque eu tenho um adesivo. Ou passar para os outros a mensagem e não passar uma mensagem falsa, porém passar uma mensagem verdadeira, que a minha família é feliz porque a gente tem um adesivo no nosso carro. E é exatamente para pensar um pouquinho sobre isso que o Ministério de Famílias, juntamente com a SOFAP, propõe para esse tempo uma reflexão mais aprofundada sobre essa questão da família, e mais especificamente sobre a família no seu desenvolvimento integral. Deus constitui as famílias e estas famílias precisam se desenvolver. Existem leis importantes neste processo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e hoje, na primeira reflexão, sobre a semeadura, sobre semear. E eu começo lendo um texto bem radical que eu gostaria que você lesse juntamente comigo. Oséias, radical e fácil de localizar, até para que vocês não fiquem perdendo tempo aí. Oséias, capítulo 8. Oséias, Antigo Testamento. A gente fez uma série de mensagens sobre este livro. E, obviamente, isso gerou em nós uma intimidade com esse livro. Oséias, capítulo 8, apenas o versículo 7. Eu leio na Nova Versão Internacional. Eles semeiam vento e colhem tempestade, talo sem espiga, que não produz farinha. Ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Ok, só isso. Só esse é o texto que a gente vai pensar juntos. Ter uma família harmoniosa, com certeza, é o sonho
de todo mundo. Eu acredito que ninguém entra para a experiência do casamento, e a gente sabe que esse é um dos passos, o primeiro passo importante para a constituição de uma família. Ninguém entra para a experiência do casamento pensando, vai dar tudo errado. Eu vou me casar para ser infeliz. Eu vou me casar já sabendo que não vai dar certo, e a ideia é que você reflita. Se você sabe que não vai dar certo, então não case. Porque é melhor estar só do que mal acompanhado. Então, se você acha que não é uma ideia interessante, mas às vezes se diz, eu quero uma família harmoniosa, eu quero uma família bonita, eu quero uma família abençoada, eu quero uma família feliz. Mas a pergunta é o que tem sido feito para se alcançar isso? Desejar, obviamente, e a maioria das pessoas desejam. Mas em termos de ação, o que tem sido feito para alcançar isso? Esse texto, ele aparece num contexto que a gente estudou aqui, quando estudamos sobre o livro de Oséias, mostrando a condição do povo de Israel. E aqui nesse versículo específico diz que eles semeiam vento e colhem tempestade. Isso, portanto, não é um ditado popular, não é um pensamento, não é um provérbio, mas é um texto bíblico. Quem semeia vento, colhe tempestade, não é um ditado popular, é um texto bíblico, ok? A gente usa vários ditados populares como se fossem textos bíblicos, mas nesse caso, geralmente a gente inverte. Mas é um texto bíblico. Quem semeia vento, colhe tempestade. As nossas palavras e as nossas ações são sementes. Às vezes a gente age de forma tão distraídos, é como se a gente não prestasse atenção. Ou como se nós não entendêssemos essa verdade, essa revelação, que as nossas palavras e as nossas ações, elas são sementes. O ser humano, ele pode escolher as suas ações, mas não pode escolher as suas consequências. Por exemplo, preste atenção para você entender isso. Pegar o Lucas que está aqui na frente. Eu venho e digo uma coisa com o Lucas, assim, de forma rude, de uma forma pesada. Por exemplo, eu vou dizer, Lucas, você é feio. Eu disse algo e as minhas palavras são sementes. Então eu escolhi aquilo que ia dizer. Só que eu não posso escolher as consequências. As consequências, elas podem vir, tudo bem, Dirceu, eu sou feio, mas você é bonito. Mas as consequências podem vir que você que é pior que eu. E pode vir outras coisas, piores do que essa. Por quê? Porque ao dizer uma palavra, eu lancei uma semente. Eu escolhi dizer o que disse. Mas eu não posso escolher as consequências daquilo que disse. A forma como vai vir da parte do Lucas, eu não posso escolher. Eu fiz uma semeadura. Mas as consequências nem sempre eu posso escolher. E isso tem tudo a ver com a nossa relação de família. Por exemplo, se uma pessoa mente uma vez, mente 2 vezes, mente 3 vezes, 4 vezes, você acha que essa pessoa vai colher credibilidade se ele semeou mentira? Quando alguém te diz alguma coisa, aí você quer saber quem falou. Aí diz, foi fulano de tal. Ele é um mentiroso. Vive mentindo. Então, se a pessoa semeia mentira, ele vai colher da parte dos outros, no mínimo, uma desconfiança. E a lei da semeadura, ela é infalível e inevitável. E ela causa um efeito universal.
é também conhecida como a lei do efeito bumerangue. Você joga e ele volta para você. Você joga e ele volta para você. Você lança a semente, essa semente passa pelos processos, que aqui já não é mais a minha fala, tem a continuidade durante o mês, mas você lança a semente e você vai colher. E você vai colher exatamente com base naquilo que você lançou. Então, lembre-se, as nossas palavras e as nossas ações trazem de volta aquilo que a gente lança. É o chamado efeito bumerangue. E o que eu quero dizer com isso, uma vez que hoje nós estamos falando aqui sobre família? Se eu maltrato as pessoas da minha família, será que eu vou receber afeição por parte dessas mesmas pessoas? Se eu sou estúpido com essas pessoas, será que elas vão ser carinhosas comigo? É para se pensar. Palavras e ações são sementes. E às vezes a gente não imagina o resultado que isso vai produzir. Às vezes a gente não tem ideia do mal que uma palavra ela pode produzir. E essa é uma lei, irmãos. Esta é uma lei inevitável, a chamada lei da semeadura. Aquilo que nós lemos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, essas coisas elas vão formar quem nós seremos de fato. Um exemplo, eu quero ser médico e eu estudo direito. Você acha que quando eu me formar eu vou ser médico? Obviamente que não. De repente eu posso ser um advogado meia boca. Mas o que eu devo pensar é exatamente aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que ocupa a nossa mente. Nós vamos sendo moldados a partir dessas coisas. Por isso é muito importante a gente pensar, e aqui vai uma palavra para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Por exemplo, que tipo de literatura você lê? Que tipo de livros você lê? E aí você pode dizer, não, mas eu só leio lá a revista, não sei nem se tem mais, a revista Contigo, a revista Tititi, eu leio coisas dessa natureza. Eu só assisto às novelas, eu só faço isso, eu só faço aquelas outras coisas. E aí, que tipo de música você ouve também? Eu só ouço músicas assim, que falam sobre protesto contra o governo, tal. É importante a gente pensar sobre isso. Isso é semeadura. A gente vai colher com base naquilo que nós estamos semeando. É uma lei inevitável, que eu poderia até chamar, porque aparece muitas vezes na Bíblia, até poderia chamar de uma lei espiritual. A gente tem que pensar a respeito disso. Olhando para esse texto, e olhando para o contexto principalmente dessa situação de Israel, a gente consegue observar 3 princípios importantes da semeadura e da colheita. Primeiro, a colheita é da mesma natureza da semeadura. Ou seja, você não planta maçã e colhe laranja. Você planta maçã, você colhe maçã. Você planta laranja, você colhe laranja. Quem semeia a verdade, colhe virtude. Mas quem semeia mentira, colhe engano. Quem semeia amor, colhe afeto. Mas quem semeia violência, colhe guerra. Quem semeia respeito, colhe confiança. Mas quem semeia infidelidade, colhe traição. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que cada coisa que nós semeamos vai produzir segundo a sua espécie. Não adianta você destratar as pessoas da sua família, você ser mal educado com as pessoas da sua família e imaginar que as pessoas vão te tratar bem.
É a semente que você está plantando. Às vezes a gente diz assim, a gente quer, sabe, tipo, cheio de milindres, cheio de não me toque, a gente quer se impor através disso e quer com isso até colocar um determinado medo nas pessoas. Só que é um efeito bumerangue que a gente tem que lembrar, que vai voltar para nós. Aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos falando, são sementes que nós estamos lançando. O que isso quer dizer em termos práticos? Se eu sou carinhoso, se eu sou atencioso com a minha família, eu vou receber isso em troca. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se eu sou estúpido, isso vai gerar na minha família uma postura de estupidez também. Porque eu vou estar colhendo aquilo que eu plantei. Então sempre se colhe com base na mesma natureza da semente. Daí, o que a gente precisa fazer, na verdade, irmãos, é semearmos amor, semearmos paz, semearmos compreensão, semearmos carinho, semearmos atenção, porque nós vamos receber isso de volta. O segundo princípio que a gente observa no texto, e isso aqui é muito importante, ó, a colheita é sempre mais abundante que a semeadura. A colheita é sempre mais abundante que a semeadura. Por exemplo, teoricamente, você planta uma semente de milho e você vai colher entre 300 a 1.200 sementes. Existe uma proporção exponencial. E assim também é na lei da semeadura. Por isso que o texto diz, semeou o vento e colheu tempestade. Semeou só um ventinho. Foi só um vento. Só que ele não colheu só um vento, ele colheu uma tempestade. A gente semeou uma palavrinha só. E não virá apenas uma palavrinha só. Virão centenas e milhares de palavrinhas. A colheita é sempre mais abundante que a semeadura. E a gente começa a ficar preocupado, né? Imagine, se eu sou ignorante contigo uma vez, e isso aumenta exponencialmente, vamos colocar aqui nos números menores lá do milho, 300 vezes mais, se eu falo uma palavrinha para você, e aí isso redunda para mim 300 palavras. Se eu falo uma palavra ruim, virão 300 palavras ruins também. Minha mãe usava uma expressão dos mais antigos, ela dizia assim, quem vai dar, leva saco para trazer. Para você entender melhor essa história, a mãe estava lavando roupa e ela diz para o seu filho, um garotinho, filho, pega um pouco desse doce de abóbora, não sei quem gosta de doce de abóbora, eu gosto, mas pega um pouco desse doce de abóbora, o doce caseiro, e leva para sua tia. Só que tinha bastante doce de abóbora, sabe? Aquelas casas que faz tudo com fartura. Aí o menino pensou, levar doce para minha tia? E se eu levar, vai faltar para a gente. Eu gosto tanto desse doce de abóbora, agora vou levar para minha tia? E aí ele pegou um potezinho pequeno de doce e colocou o doce e levou para sua tia. Chegando lá, disse, olha tia, o doce que a mamãe te mandou. Aí a tia falou, espera aí um pouquinho, porque eu fiz aquele doce de leite que você gosta muito. Aí ele começou a vibrar, aquele doce é mais gostoso do que o doce de abóbora. Ela falou, eu vou colocar na mesma vasilha que você trouxe para mim. E é assim, gente, a lei da semeadura. É assim que funciona. A Bíblia diz que quem semeia pouco, colhe pouco. E aí ela fala sobre
oferta, sobre dízimo, sobre assistência social, sobre ajudar o próximo, sobre as palavras que nós dizemos, sobre relacionamento familiar. É assim que funciona. A colheita, ela sempre vai ser mais abundante que a semeadura. Então Israel semeou apenas um vento e colheu uma tempestade. Sabe aquela situação que você fala uma coisa lá, e aí depois de um tempo aquela coisa vem à tona, e aí você diz, mas, digamos assim, num desentendimento ou num ajuste lá na sua família, você diz, mas eu não disse tudo isso, eu só disse isso. Mas veio tudo isso de volta. Porque a semente, a colheita, ela é sempre mais abundante que a semeadura. Olha a responsabilidade que a gente tem, pessoal. Vai voltar para a gente, de volta, em maiores proporções do que aquilo que nós fizemos. Então hoje a gente tem que fazer algumas perguntas. Por que, por exemplo, que a outra pessoa não me trata bem? A pergunta que a gente tem que fazer é, eu tenho tratado? A Bíblia diz que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós queremos que essas pessoas nos façam. É assim que a gente tem que fazer. Se eu quero receber um abraço, eu tenho que dar um abraço. E a gente vive, eu entendo assim, que a nossa geração, a gente vive num momento assim, bastante estratégico em termos das gerações futuras. Porque a nossa geração, a minha geração, do alto dos meus 4.4, a nossa geração é uma geração bastante estratégica. Por quê? A gente vem de uma realidade onde os nossos pais, eles não tinham momentos como esse, de ministração, por exemplo, na igreja, falar sobre família, se bloquear a agenda de um mês todo para falar sobre família, falar sobre postura, sobre posicionamento, sobre tratamento do marido com a esposa, da esposa com o marido, do filho com o pai, do pai com o filho, dos irmãos entre si. Eles não tiveram isso. Então a gente vem de uma geração que essa parte afetiva ficou muito devendo. Mas está nas nossas mãos não permitir que isso continue. Está nas nossas mãos, com a graça de Deus, promover uma transformação. Por exemplo, eu venho de uma família, o meu bisavô, ele foi escravo. Eu nunca conheci avós. Quando eu nasci, os meus avós por parte de pai já tinham morrido e por parte de mãe já tinham morrido. A minha mãe ficou órfã aos 17 anos. E os meus pais, eles repassaram para a gente aquilo que eles receberam. Eles talvez não foram impactados com verdades como essas que a gente recebe aqui. Por exemplo, meu pai nunca me pegou no colo. O meu pai nunca me disse eu te amo. O meu pai nunca fez um cafuné em mim. Só que eu não posso passar isso adiante. Eu não posso, porque isso não aconteceu comigo, eu não vou fazer com a Rayane, não vou fazer com o Nicolas. Eu tenho que fazer sim. Porque é a lei da semeadura. A gente vai alcançar lá as futuras gerações a partir de um processo de correção de posturas, de comportamentos. A gente fazer algumas coisas que nós não recebemos. Até porque, e o nosso papel não é de repente desenvolver uma revolta contra os nossos pais, contra a nossa mãe, que deveria ter feito, que não fez. Se não fez, não fez. Mas agora você faça. Você entende essa questão do bumerangue. Você quer lá futuramente, quando você tiver os seus netos, a sua família toda se reunir lá na sua casa, e os seus netos poderem dizer, esse aqui é meu avô, é minha avó. E ter prazer, ter satisfação em você. A gente quer ver isso. E por isso nós temos que tomar algumas atitudes. Nós temos que ter alguns procedimentos. O terceiro princípio que a gente encontra no texto é que a colheita é tão certa quanto a semeadura.
Então não existe, dentro desse processo, uma questão que a gente possa dizer assim, mas de repente não vai acontecer. Vai acontecer sim. Quem semeia vento vai colher tempestade sim. Quem semeia ignorância vai colher ignorância 300 vezes mais. Você já pensou nisso? Aí a gente tem que repensar as nossas palavras. Sermos carinhosos com as pessoas da nossa família, tratarmos bem as pessoas da nossa família, sermos atenciosos com as pessoas da nossa família, com todos. Mas aqui a gente está falando sobre família. Até mesmo porque a lei da semeadura é a única linguagem que o futuro reconhece. Olha só, a lei da semeadura é a única linguagem que o futuro reconhece. Nós colhemos no presente aquilo que semeamos no passado. E vamos colher no futuro aquilo que estamos semeando no presente. Então eu tenho procurado exercitar algumas coisas. Entre elas, por exemplo, quando eu vejo que alguém está falando mal de mim, aliás, ninguém tem razão para falar mal de mim, né? Quem fala exagera. Mas quando alguém está falando mal de mim, com maldade, a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: eu estou colhendo ou essa pessoa está plantando? Olha como é sério. Eu estou colhendo ou essa pessoa está plantando? É a lei da semeadura, irmãos. E eu li um texto mais radical, mas eu poderia ler Gálatas 6 também, que diz: meus filhinhos, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso também colherá. Palavras de Deus. Palavra do Senhor. Isso quer dizer que, se você maltrata, você será maltratado. Se você é ignorante, você vai receber. Imagine só, gente, usando aqui mais uma vez o princípio da semeadura. Porque Deus fala do ponto de vista, e como não é o nosso foco, mas eu estive analisando, essa questão da semeadura começa lá no Gênesis. Lá no livro de Gênesis, falando sobre essa questão da semeadura. Então, Deus falou para um povo usando a figura da agricultura. E você imagine que você receberá, no mínimo aqui, usando o exemplo da figura do milho, você vai receber 300 vezes o que você semear. Então semeie carinho, semeie beijinhos, semeie afeto, semeie cuidado, semeie sinceridade, semeie amor. Às vezes a gente diz assim, eu não preciso dizer para minha esposa que eu a amo. Ela sabe disso, precisa dizer sim. Amém? As mulheres gostam de ouvir isso e os homens precisam falar isso. Os homens precisam. Isso é bíblico, gente. Eu sempre uso esse texto. Provérbios. Salomão diz assim, mais vale a repreensão aberta do que o amor encoberto. Ele diz assim, mais vale você não estar gostando de uma coisa e você dar uma repreensão na pessoa, do que você amar e você não demonstrar esse amor. Amor que não se demonstra não vale nada. E até para que você possa acompanhar aí na sua Bíblia, vamos lá, é Provérbios 25, 7. Ou 27, 5. Eu sempre troco, mas é um desses dois. 25, 7. 27, 5. 27, 5. Quem vai ler para a gente? Bem alto. Leia, Rodolfo. É melhor a crítica franca do que o amor sem fraqueza. Sem franqueza. Sem franqueza. Então, em outras palavras, mais vale a repreensão aberta do que o amor encoberto. Você amar e dizer, não, mas eu amo do meu jeito. Não tem o teu jeito de amar. Já pensou Deus, eu amo o ser humano do meu jeito. E aí não vou dar Jesus, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou dizer para as pessoas que eu os amo.
Deus ama e Deus manifestou esse amor. Deus amou o mundo de tal maneira, olha, o escritor, alguém que manjava muito sobre amor, que é João, ele não teve palavras, ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então o que Deus fez? Deus semeou um filho e colheu uma grande família da qual nós fazemos parte. Amém? Deus semeou um filho e colheu essa família da qual nós fazemos parte. E aí eu vou ler com vocês um outro texto. Jó 4, versículo 8. Que fala também sobre a lei da semeadura. Ó, pelo que tenho observado, quem planta o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Essa é uma lei certa, gente. Se você planta maldade, é o que você vai colher. Por isso, diante das circunstâncias da sua vida, você tem que perguntar, será que eu não estou colhendo? Será que quem fez isso, será que eu que estou colhendo ou a pessoa que fez isso está plantando? É importante a gente entender isso. Então a pergunta é, o que você está plantando hoje? O que você está plantando hoje? O que você está plantando hoje? E aí eu encerro lendo um texto, Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10. Olha só que interessante. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então o texto diz, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de semear. Então antes de fazer os teus próximos atos em relação aos outros, e especialmente em relação à sua família, lembre-se disso. As minhas palavras são semente. As minhas ações são semente. E eu vou receber na proporção de pelo menos 300 vezes mais aquilo que eu semeio. É muito, né? 300 vezes mais. Por isso eu vou semear o que é bom. A colheita que você quer no futuro tem que ser a semente que você deve plantar hoje. A colheita que você quer no futuro tem que ser a semente que você deve plantar hoje. Na verdade é assim, irmãos, a nossa caminhada, de todos nós, como família, nos deixa muito claro essas questões. E agora eu estou tomando coragem de dizer para vocês uma coisa que eu nunca abri para ninguém, nem para uma pessoa sequer, que agora eu coloco para todos vocês aqui. Essa questão de família. E essa questão de semeadura e de colheita. Eu sou de uma família pequena, nós somos 10 irmãos, éramos 12, meu pai, minha mãe e mais 10 irmãos. Imagine o desafio dos meus pais, ter 10 filhos,
alimentar 10 filhos, lavar roupas de 10 filhos. Não tinha máquina, pelo menos a gente não tinha máquina de lavar na época, não tinha liquidificador, não tinha micro-ondas. Eu lembro que logo no começo se usava ainda fogão a lenha, ferro a brasa. Minha mãe ia para a beira do rio para bater roupa, colocar para quarar. Quem é mais velho sabe essa linguagem, colocava a roupa para quarar. Esse era o procedimento da nossa família. E a gente foi crescendo, a gente foi se desenvolvendo. Quando eu tinha 5 para 6 anos, os meus pais tomaram uma decisão, talvez não foi a mais acertada, mas eles tomaram a decisão de deixar a megalópole de Jaguapitã e se mudar para São Paulo. E a gente foi para São Paulo, a gente começou a morar numa casa alugada aqui. Um tempo desses eu tive o privilégio de ir lá e ver a primeira casa que eu morei em São Paulo, lá na Vila Inhocuné. Muitos de vocês conhecem o bairro, né? A gente já fez intercâmbio com a igreja de Vila Inhocuné. E o tempo foi passando, a nossa família foi se desenvolvendo. E eu tenho uma irmã, minha irmã mais velha. Ela é assim, bem estranha. Eu acho que todo mundo tem uma pessoa estranha na família, né? E essa minha irmã, assim, ela é bem estranha. E como na família de vocês também tem, não fique dando risada da minha, não. E assim, essa minha irmã, ela saiu da igreja um tempo. E no dia que nós voltamos para a igreja, no ano de 1987, agosto de 1987, no mesmo dia que eu voltei, eu fui primeiro lá na hora do apelo, um domingo à tarde, e essa minha irmã voltou também. E essa minha irmã se tornou extremista. Extremista, assim, o que eu digo, aquela pessoa que, sabe, onde não é a experiência com Jesus, não foi a experiência com Jesus, mas foi um radicalismo terrível. Eu acho que já contei aqui para vocês uma experiência. Aí ela começou a visitar todas as igrejas, todas e mais um pouco. Ela era uma pessoa assim que a gente dizia que ela tinha hipocondria. Sabe, hipocondria é quem tem mania de doenças. Então ela lia bulas de remédio para ver as novas doenças, para dizer que tinha essas novas doenças. E aí então quando ela veio para a igreja, aí ela com aquela sede talvez mal direcionada, mal orientada, aí porque o estilo dela, ela ia todas as igrejas e mais um pouco. Onde ela ouvia falar que tinha uma igreja, ela ia. E isso foi fazendo com que muito da relação com Deus dela fosse sendo abalada. E assim, muitos valores verdadeiros passaram a ser perdidos. Eu lembro uma vez na Praça da Sé, quem conhece São Paulo, Praça da Sé é o Marco Zero de São Paulo. Ela estava saindo do trabalho, estava indo para uma dessas igrejas. E lá, na Praça da Sé, chegou um rapaz com uma faca e disse: me dá a bolsa, é um assalto. E ela olhou assim para ele e falou: você dá licença que eu estou indo para a igreja. Foi para a igreja. O cara ficou lá com aquela cara assim, pô, o que aconteceu? Aí chegou em casa, aí ela foi contar a experiência, quando ela terminou de contar, ela desmaiou. Veio bem retardada aquela tensão daquele momento, só para vocês terem uma ideia. E essa minha irmã, ela acabou se desencaminhando na igreja, sabe? Se desencaminhar na igreja, aí começou a valorizar por demais a questão da profecia e caixinha de promessa, essas coisas. Enfim, ela se perdeu naquilo que deveria ser uma experiência genuína com Deus, ela acabou se perdendo. Para vocês terem uma ideia, ela dormia com o rádio ligado no programa do Davi Miranda. E a gente sempre tentando falar com ela, os mais novos nem sabem quem é Davi Miranda aqui. Poxa vida, vocês não sabem nada de história. E a gente sempre tentava falar com ela, mas era a dona da verdade. Depois, passado um tempo, irmãos, essa
minha irmã chegou dizendo que Deus tinha dito para ela para evangelizar uma pessoa que à época estava na cadeia. E eu fui até algumas vezes junto com ela, achei estranho assim, mas ela dizia, não, Deus me mandou evangelizar. E da evangelização, tal, depois ela acabou, não sei como, acho que nem gostando, mas ela acabou se casando com essa pessoa, olha só. Ela se casou com essa pessoa e ela teve um filho, Arthur, meu sobrinho. E no ano em que o Arthur nasceu, foi o ano que eu entrei no ministério, 22 anos. E quando o Arthur veio, obviamente, ele atrás das grades e ela e o Arthur fora. Então aí minha família grande, todo mundo tentando ajudar o Arthur, acompanhar. E a minha irmã errou muito. Ela semeou muita coisa errada no processo de criação dele. E hoje eu diria que olhando para o processo de criação, é um exemplo claro de como não se deve criar um filho. E para resumir, irmãos, o Arthur começou a se envolver com más companhias, começou a se envolver com drogas e foi preso uma vez. Minha irmã foi, ela, assim, perdida nesse esquema de igreja, ela foi para fazer uma campanha, porque tudo quanto era campanha que aparecia, ela ia fazer. Aí foi fazer uma campanha no interior e levou ele, e lá ele já fez amizade, esse pessoal é ligeiro, né? Ele já fez amizade, já arrumou drogas lá para vender, e a polícia o prendeu. Eu tenho um irmão que é advogado, esse meu irmão correu atrás, e em pouco tempo ele foi colocado em liberdade. Mas agora, por último, ele começou a criar muitos problemas na nossa família. Então, na casa lá, onde as minhas irmãs construíram e se empenharam tanto para construir uma casa mais confortável, então só tinha mulheres, não tinha mais nenhum homem. Os homens todos se casaram e só tinha mulheres. E ele começou a roubar o dinheiro delas, até que um dia elas tomaram uma decisão bastante radical, colocaram uma grade na porta. E você ia, tinha o corredor do quarto delas. Você ia, literalmente parecia uma cadeia. Sabe essa experiência da pessoa ficar preso dentro da sua própria casa? E era aquele monte de chaves. Fechava essa grade e fechava o quarto delas com um cadeado, porque se deixasse no mole, ele levava. E a situação foi se complicando, ao ponto de um tempo desses ele arrumar uma arma e colocar uma arma na cabeça da minha irmã, de outra irmã, e ameaçar essa minha outra irmã. Enfim, as minhas irmãs então decidiram que elas iam construir casas para elas não iam ficar lá, iam abandonar essa casa, que é uma casa grande, eu não sei nem quantos quartos que tem lá, e é uma casa bem grande. E elas construíram e abandonaram. E um tempo desses, no mês de abril, aliás, esse ano, ele começou a ter muitas confusões com o pessoal, com vizinhos. E teve um dia desses que foram 16 carros de polícia lá na casa das minhas irmãs. Imagine só. A gente que é uma família crente, meu pai foi diácono da igreja por todo o tempo, faleceu sendo diácono, minha mãe diaconisa. Eles evangelizaram os vizinhos, compartilharam a palavra, enfim, pregaram para o pessoal e conseguiram levar várias pessoas dos nossos vizinhos para a igreja. Agora a gente estava enfrentando toda essa situação. E chegou um tempo que elas disseram, minhas irmãs, né, elas sempre conversavam com a gente vai começar a orar ou para Deus levar ele, preparar, levar, ou para que ele seja preso, que a gente não aguenta mais. Quem tem dependente químico em casa, ou sabe da história de alguém, e todos nós sabemos de histórias de outras pessoas, sabem o quanto é difícil. Enfim, mês passado, ele foi preso. Está preso, aí minha irmã me ligou, falei com ela, mas e aí, qual a expectativa? Como é que está o coração de vocês? Ela falou, pelo menos agora a gente está em paz. Mas por que eu coloquei essa história aqui, irmãos?
para dizer o seguinte: e estudando alguns aspectos, e lendo, e ouvindo, e pesquisando, eu vejo assim que muitos erros foram cometidos no processo de criação, muitas ações que deveriam ter sido tomadas, muitos limites que deveriam ter sido colocados e que não foram colocados. E eu me expus aqui para colocar para vocês uma situação. Hoje nós temos uma família, talvez você tenha filhos pequenos e talvez você não tenha mais filhos pequenos. Mas olhando para a história da minha irmã, eu vejo o exemplo claro de como não deve se criar um filho. Às vezes a gente é muito rígido, às vezes a gente é muito bruto, às vezes a gente repassa aquilo que nós recebemos dos outros. Às vezes os nossos pais semearam na nossa família, na nossa vida, e a gente acha que é assim. A gente acha que tem que espancar. Eu, por exemplo, fui muito... Hoje parece que estou aqui me colocando, mas eu fui espancado muitas vezes. Espancado, literalmente. Eu lembro uma vez que chegou gente lá na minha casa e que o meu pai comprou lanche lá para dar para o pessoal da igreja, e eu era muito tímido, ainda sou tímido, mas na época eu era bem mais, eu era muito tímido. E aí eu fui lá, meu pai falou, você não quer um pedaço de pão? Eu fui lá, peguei, só que eu peguei o primeiro que estava ao meu alcance, só que o primeiro era o maior. A gente dá tanto azar, né? Que o primeiro era o maior, e meu pai só olhou assim para mim. Depois que o pessoal saiu, meu pai tinha uma Kombi, e ele tinha comprado uma correia de motor para trocar a correia da Kombi, e aquela correia foi inaugurada nas minhas pernas. Mas eu não quero reproduzir isso. Eu não quero. Eu entendo essa lei da semeadura. Eu entendo que a gente colhe aquilo que a gente planta. Eu entendo que tem muitos pais hoje que os filhos não querem ver, que estão largados lá nos asilos, e os pais não querem nem saber. E eu não quero que essa história se repita na minha vida. Eu não quero que essa história, e Deus não quer que essa história se repita na sua vida também. Quem semeia vento, colhe tempestade. E se a gente sabe que a lei da semeadura é uma lei verdadeira, o desafio que nos é colocado para nós hoje de manhã é que a gente possa semear coisas boas, semear abraços. Talvez você nunca tenha feito isso, talvez você é resistente, reproduzindo o modelo de família que você recebeu lá dos seus pais, talvez você não tenha abraçado, você não tenha nunca manifestado isso. Mas eu gostaria de, em nome de Jesus, trazer aqui uma nova proposta. Eu entendo que ficou claro aqui que a gente compreendeu que a gente colhe aquilo que a gente planta. E nós queremos ver dias bons para a nossa vida. Eu quero ter uma boa velhice, eu quero ser amado pelos meus filhos o tempo todo. Eu quero ser amado pelas outras pessoas. Eu tenho uma grande responsabilidade, irmãos. E você tem também, porque Deus nos colocou dentro de uma família. Quem sabe até aqui a gente reproduziu modelos errados que a gente recebeu. Mas Deus nos chama a consciência, isso aqui, mês de maio, essa proposta, gente, isso é extraordinária. Muita gente não teria feito o que fez se tivesse sentado aí no lugar de vocês. E por isso nós temos que valorizar. Nós temos que valorizar. A gente lança uma semente e na proporção do milho, pelo menos 300 a gente vai colher. Então imagine, você semeia um abraço e você vai receber uma proporção exponencialmente maior. Você semeia um gesto, uma ação de carinho, e é o que você vai receber para a glória de Deus e para a edificação da sua vida e da sua família. Deus trouxe-nos como essa geração para alcançar as futuras gerações. Uma das coisas terríveis, por exemplo, da minha geração e de outras pessoas, é essa questão do lado afetivo.
A gente às vezes não sabe como fazer as coisas. A gente não sabe abraçar, a gente não sabe beijar, a gente não recebeu isso, a gente não sabe como tratar isso. E existe um pensamento de um escritor, Richard Rohr, ele diz o seguinte, que quem não consegue transformar a dor passa adiante. E a gente tem passado muita dor adiante. A gente tem semeado muita dor na história das pessoas. Na história, especialmente daqueles que são mais próximos nós, os da nossa própria família. Então, irmãos, em nome de Jesus, tendo essa consciência que Deus nos dá a oportunidade e Ele quer nos usar para mudar as futuras gerações, nós vamos colocar isso diante de Deus. Quem sabe para você esse vai ser o momento, e tem que ser, irmãos, tem que ser. O que a gente vai fazer com esse momento aqui? A gente vai virar as costas e dizer, não aconteceu nada, não ouvi nada, ou fingir que não ouvi, vou tentar tirar de dentro de mim, tirar da minha mente tudo aquilo que eu ouvi. Será que você vai conseguir fazer isso? Ou você pode fazer diferente. Você pode se colocar diante de Deus e dizer, Deus, até aqui eu tenho lançado na vida das pessoas, na minha família especialmente, só sementes más, ou a maior parte delas sementes más. Mas eu quero corrigir a rota da minha caminhada. Eu sei que eu estou construindo o meu futuro hoje, e eu quero semear o melhor para minha família. Eu quero ser verdadeiro com os meus pais, com os meus irmãos. Eu quero ser verdadeiro com os meus filhos. Eu quero andar dentro dos limites, dentro das regras, dentro das propostas da palavra de Deus. Eu quero desenvolver esse lado afetivo nos meus filhos. Eu quero abraçá-los. Eu quero rolar com eles no chão. Eu quero fazer outras coisas que eu nunca consegui fazer. E eu creio num Deus que, mesmo que você não tenha feito isso agora, Ele é poderoso para transformar a sua vida para isso acontecer. E você vai viver intensamente a experiência do que é ser família. Ser família, estar juntos, todos por um por todos. Aquela experiência extraordinária. Amém? Quero convidar o grupo de louvor, convidar você a se colocar em pé enquanto você pensa